Oi pessoal, bom dia, aqui é Danilo Braque da Braque Law, escritórios em Lowell, Orlando, Framingham, Rio de Janeiro. Estou aqui me ajeitando aqui, hoje eu estou sozinho, sem a minha assistente aqui me dando a produção toda, né? Então ficou um pouquinho mais complicado, mas a gente conseguiu entrar aqui na hora. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí dizendo que vocês estão me ouvindo. Porque hoje eu estou fazendo com o meu AirPod aqui, eu queria ter certeza que está todo mundo ouvindo. Pode dar um ok aí que está chegando, que está ouvindo? Bom dia aí o pessoal que está chegando, tudo jóia? Hoje é sexta-feira, dia 27, então a gente está aqui para fazer a nossa live, para responder algumas perguntas que o pessoal tem feito durante a semana, né? Então, se você puder, me confirma aí que vocês estão ouvindo, aí o que eu tô falando, porque eu não tenho certeza que esse negócio está funcionando. Tá funcionando? Responde aí, pastora Dani, tudo bem? Bom dia, ótimo, excelente, beleza pura, sem mistura. Ok, então é o seguinte, bom dia, boa sexta-feira. Como vocês estão vendo, eu ainda estou em Orlando, voltando para Massachusetts agora, mas ainda estou em Orlando. Essa semana a gente estava atendendo em Orlando. Foi busy pra caramba, só pra vocês terem ideia. Na quarta-feira foram 12 atendimentos, né, em Orlando. Então, graças a Deus, tá tudo correndo às mil maravilhas. Eu tive a oportunidade de poder ir no jogo do Super Mundial do Flamengo na terça-feira. E aí na quarta-feira a gente já estava trabalhando feito doido. A situação não para, não interessa onde que eu tô. E parece que tudo acontece justamente quando eu viajo, né? É só eu sair de Lowell que parece que tudo começa a acontecer. Mas tudo bem, tá tudo 100%. Obrigado pelo pessoal que tem acompanhado aí, que tem mandado as perguntas, que tem acompanhado os nossos vídeos, acompanhado aí o nosso material. Uma coisa que a gente publicou agora essa semana foi justamente como que tem vídeo em notícia falsa, né? Hoje de manhã eu estava conversando com o Beto Moraes sobre isso. Como que o pessoal está publicando coisa falsa, publicando notícias que não existem, inventando notícias. Agora apareceu uma nova, então eu já vou alertando vocês para essa nova falsidade, ok? Não tem nenhuma lei aprovada, não tem nenhuma ordem executiva emitida concedendo legalizações para pessoas nesse momento nos Estados Unidos. Nada novo. Okay? Eu sei que correu aí um vídeo, o pessoal falando que se você está há 7 anos nos Estados Unidos, não sei o que, papapá. Pessoal, Trump não emitiu nenhuma ordem para legalizar ninguém. Ordem executiva provavelmente seria desafiada em corte. Então, uma lei a gente sabe que tem que ser apresentada para o Congresso tem que analisar, colocar em voto de comitês, depois voto de assembleia, eventualmente vai para o Senado, e quando o Senado aprova, aí vai para a mesa do presidente para ser aprovado. Pessoal, vamos, como eu sempre falo, para pensar por um pouquinho. Se você ouviu, estão passando uma lei nova. Pessoal, se você não ouviu todos os steps dessa suposta lei, é porque ela não existe. Você acha que seria possível uma nova lei ser cogitada seriamente no Congresso e ninguém falar nada sobre isso? Nenhum jornal, o New York Times, né, o New York Post, o Washington Post, você acha que nenhum desses jornais ia falar nada sobre isso? A Fox, CNN, você acha que eles não iam falar nada sobre isso? Né? Só uma pessoa na internet sabe, de repente, a fórmula mágica para legalizar as pessoas. Então, pessoal, vamos usar um pouquinho de sapiência, um pouquinho de cuca aqui, processamento, para ter certeza que a gente entende o que está acontecendo, para não cair nas mãos dos larápios, tá? Desculpe aqui, o formato de hoje está um pouquinho diferente, mas é porque eu estou literalmente em Orlando, né? Estou aqui na minha casa em Orlando. Podem ver aqui atrás de mim aí, ó, Super Mario. Então eu tô aqui na sala de filmes, né, que a gente tem aqui, entendeu? Que a gente assiste uns filmezinhos aqui, a galera, meus meninos fazem a maior festa aqui. Uns tempos atrás a gente trouxe uns amigos dos meus filhos aqui. Tinha uma hora aqui que devia ter uns 10 meninos aqui.
fazendo maior festa nesse lugar aqui. Então hoje eu tô bem decorado, tá vendo? Tem decoração de Super Mario, né? Sei lá o que é esses outros bichinhos aí que vocês estão vendo aí. Eu não entendo muito de Super Mario, eu só lembro quando saiu o joguinho, né? Que era aquele carrinho lá, o Super Mario em cima, um carrinho lá que a gente jogava no videogame. Faz muito tempo, é engraçado esse negócio tá voltando, já que isso é da minha juventude, né? E eu não sou mais cachorrinho novo. Mas tudo bem, beleza. Então, pessoal, muito cuidado com o pessoal que está vendendo coisas pela internet, está vendendo novidades. Aí você pergunta, poxa, mas por que esse pessoal publica essas falsidades? É simples, porque você lê e depois você repassa. Essa pessoa ganha 2 vezes. Todas as vezes que você presta atenção num vídeo desses e você repassa para alguém, e eu recebo isso aí direto, o pessoal fica me mandando esse negócio, toda hora chega, doutor Danilo, isso é verdade, doutor Danilo, isso é verdade, doutor Danilo, isso é verdade. Eu nem presto atenção mais, sinceramente, é raro. 1 de cada 100 que chegam, talvez eu preste atenção, mas normalmente eu nem presto atenção mais, porque literalmente eu tenho os lugares que eu vou, e eu tenho as fontes que eu busco informação, e se não estão sendo publicados por essas fontes, 99% de chance que não é verdade. E aí quando eu estava falando de a pessoa ganhar 2 vezes, é por quê? Porque acontece que quem está na internet normalmente monetiza. O nosso canal da Bracklaw não é monetizado, tá? Então, eu apenas aprecio muito o engajamento do pessoal que vê o nosso material. Aprecio demais. Mas a gente não recebe. Então, se 1.000 pessoas assistirem, se 50 mil pessoas assistirem, se 100 mil pessoas assistirem, a gente não ganha um centavo a mais por causa disso. Então, o que acontece? O pessoal que monetiza, esses influenciadores, esse pessoal da internet, eles recebem cada vez que você assiste o vídeo. Eu não sei se eles recebem uma quantia quando você assiste 5 a 10 segundos, depois recebe uma quantia se você assistir 1 minuto ou mais. Não sei como é que é feito o negócio, não. Eu sei que quando você assiste o vídeo deles, eles ganham. Quando você manda o vídeo deles para uma outra pessoa, eles ganham. Quando a outra pessoa acessa o vídeo que você mandou, eles novamente ganham de novo. Ok? Então, pessoal, esse pessoal eles estão recebendo para poder simplesmente falar e fazer alguma coisa para você divulgar esses vídeos que eles estão falando, tá? E aí com isso, obviamente, existe o incentivo de falar qualquer coisa que seja impactante, sensacional, que atraia a atenção, certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Antes de continuar o que eu vou fazer, hoje nós vamos fazer um bate-volta um pouquinho diferente. Normalmente eu falo aí um pouco e depois eu começo a responder perguntas. Hoje eu vou falar um pouco, vou responder perguntas, vou falar um pouco, vou responder perguntas, tá bom? Fazer um negócio um pouco mais proativo, né? A Cris não tá aqui do meu lado para me puxar a orelha, ela deve estar assistindo lá de low. Ela geralmente fica puxando a minha orelha o tempo todo, fica me fazendo cara, pô, você tá indo longo demais, não sei o que. Beleza. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá bom? Então já tem uma pergunta que chegou aqui. E eu conheço a figura. Mas beleza, 100%. Vamos lá. Chegou durante a semana essa pergunta, tá bom? A pergunta é o seguinte: quanto tempo leva para chegar ao Work Permit depois de fazer a biometria? Bom, eu não tenho essa resposta, tá bom? O que acontece é o seguinte: quando você aplica para o Work Permit, eles emitem primeiro um comprovante de que receberam uma aplicação, iniciam um processamento, colocam no sistema. A hora que eles colocam toda aquela informação que a gente proveu no sistema, automaticamente é gerado uma notificação para que seja feita a biometria da pessoa. A não ser que a biometria não seja necessária. Em alguns casos, biometria não é necessária, principalmente se você já fez a biometria recentemente. Aí eles mandam uma carta dizendo, não, olha, a gente checou aqui, nós temos uma biometria que está ok, você não vai precisar fazer a biometria. Mas você recebe uma carta de um jeito ou de outro. Ou para fazer a biometria, ou que a biometria não vai ser necessária. Aí você vai, quando você tem que fazer a biometria, você vai lá, faz a biometria, né? Eles fazem o escaneamento, leva 30 segundos, entendeu? O negócio. E aí você
você espera o processamento do seu pedido. Você, né, nesse caso, nós estamos falando de um permit de trabalho, poderia ser outro tipo de pedido, por exemplo, perdão. Quando faz o pedido de perdão, do waiver, eles pedem biometria, né, vários tipos de pedidos. Você faz a biometria. E agora, o que é? A biometria, ela é para o governo poder fazer uma checagem do seu histórico criminal, tanto criminal quanto imigratório. Ok? Então, o governo faz uma busca do seu recorde, né, buscar o seu BO, né, os seus BOs, se você tiver algum. Então, eles pegam e buscam, fazem essa busca para descobrir se você tem algum problema migratório, se você tem algum problema de imigração, alguma coisa assim, é através das suas digitais. Então, isso é paralelo ao seu pedido. Não, o seu pedido só pode ser aprovado quando eles tiverem, do lado do recorde criminal e tudo mais, eles tiverem a confirmação de que não tem nada, certo? Agora, você vê como que são vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Eles têm que submeter essa biometria para várias agências, não é uma só. Vai para, por exemplo, vai para o FBI, vai para a agência que controla cortes de imigração, vai para a agência de fronteiras, entendeu? Porque em uma dessas pode ter um recorde seu e às vezes uma tem e a outra não tem, ok? Eu diria que 70% a 80% das vezes o recorde do FBI contém indícios, pelo menos, das outras. Mas nem sempre. Existem vezes que a agência, por uma falha humana, o que seja, uma agência não mandou a notificação da existência desse recorde para o FBI. Então, consequentemente, se o FBI não tem, eles vão depender da outra agência. Então, eles mandam para várias agências, ok? Dependendo da situação, eles mandam para a Interpol, ok? E até mesmo eles mandam para o país de origem, do seu país de origem, dependendo da situação. Né? E aí, qual que é a situação, aí depende muito da visão deles. Isso pode causar atrasos, porque o processamento purinho só do permit, ele é relativamente rápido. Mas a parte do background check, né, dessa checagem do seu histórico, essa pode ser mais demorada. Então, é muito difícil prever quanto tempo vai chegar, porque demora, às vezes, um pouco para eles fazerem essa checagem de recorde. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu já tive o Work Permit chegando 7 dias após a gente fazer a aplicação, literalmente, e primeiro permit, tá? Não é nem renovação, foi o primeiro permit. E eu já tive permit que levou 1 ano, 12 meses, ok? É o governo que vai mandar nisso aí, então a gente fica meio que à mercê um pouco do governo, tá bom? Pessoal, uma das coisas que a gente tem visto nessas 2 semanas são muitos rumores. Né? Muitos rumores. E um dos rumores que eu mencionei essa semana, num vídeo que eu fiz aí, acho que foi na terça ou quarta-feira, foi o rumor de que, já que o ICE publicou que estaria nos jogos da Supercopa de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, provendo assistência de segurança, que o ICE estaria fazendo ações lá dentro. Muita gente, inclusive, desistiu de ir nos jogos. Foi um grande erro. Porque é uma experiência muito legal. Eu tive o prazer de ir com a minha família, né? Assim, ambiente super familiar. Eu mandei até uma foto para os meus irmãos, porque, poxa, eu tava lá no estádio de Orlando, tô lá no Camping World, no meio da torcida do Flamengo, tava no meio da muvuca mesmo, a gente tava nós 4 lá, né? Eu, meus 2 meninos, minha esposa, todo mundo de Flamengo, a galera toda com bumbo, entendeu? Correndo aquela coisa. E tipo assim, maior festa. Daqui a pouco, quando eu vejo, entra uma família, 4 vestidos de Grêmio, ok? Eu mandei até a foto para meus irmãos, eu falei assim, ó, aqui, ó os infiltradores aqui, entendeu? Mas tinha gente lá dentro do jogo do Flamengo, tinha gente vestida de São Paulo, tinha gente vestida de Palmeiras, tinha gente vestida de o outro time, né, o Los Angeles FC, apesar que eu vou te dizer que eu acho que não tinha mais do que uns 30, ok? Deu, acho que foram 30 mil torcedores, um negócio assim que deu o jogo, 36 mil torcedores que deu o jogo, porque era um jogo que não valia muito, né? Mas em todo caso, eu acho que tinha 20 torcedores só do outro time. Então,
Tanto que na televisão, quando eles mostram a hora que o outro time fez aquele gol lá, aquele gol, tipo assim, ficou todo mundo parado olhando na cobrança de uma lateral. A hora que faz o gol assim, a câmera vai e foca na torcida deles, assim, e faz um foco bem zoom, assim, né? Porque só tinha acho que umas 15, 20 pessoas. Mas beleza, mas tinha gente de tudo quanto é time que você pode imaginar. Tinha gente do Chelsea, mano. Imagina, o Flamengo jogou alguns dias antes contra o Chelsea, bateu o Chelsea, né? Aquela coisa, entendeu? E tinha torcedor do Chelsea lá no meio do estádio. Então, aqui nos Estados Unidos, isso é muito normal, né? As torcidas se misturarem, o povo se misturar, torcedor de um time sentado do lado do time rival, sem problema nenhum, é tudo no amor. Certo? Então, isso também mostra um pouquinho também do comportamento que a gente deveria de ter. Puder o Brasil fosse assim, né? A gente pudesse zoar de boa, entendeu? E tipo assim, ganha quando ganha, perde quando perde, né? Tem que saber perder para poder celebrar a vitória. Então foi muito legal. Então, uma das coisas é que estavam falando, né? Porque eu conheço gente que não foi a jogos, justamente por isso. Tava com medo de ações do ICE, não sei o quê. Mas, pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não tinha ICE, não. Entendeu? Não tinha nenhuma ação do ICE. Andei lá por tudo. Entendeu? A gente chegou, assim, quase 3 horas mais cedo. Demos voltas por lá e tudo, entendeu? Tava uma maior festa. Cara, tinha a segurança normal que a gente espera para um evento desses. Não tinha gente sendo parada, não tinha prisões, não tinha gente sendo abordada pedindo status imigratório, nada disso estava ocorrendo. E eu tive também esse feedback de amigos meus que foram em outros jogos, torcedores de outros times que foram em outros jogos, também foi essa a experiência que eles tiveram. Então realmente aquilo que eu falei em vídeos passados, onde eu expliquei num vídeo, inclusive, por que na minha opinião, não haveriam operações imigratórias nesses jogos, isso se concretizou, isso se tornou realidade, realmente não estão havendo ações imigratórias nos jogos do Mundial de Clubes, né? Não haveria nem por que ter, ok? Tem um vídeo que o Beto Moraes, inclusive, ele publicou e depois ele até escreveu sobre isso na Rádio Manchete USA. Tem um vídeo onde 2 brasileiros aparentemente foram presos, mas eles foram presos pela polícia local. E eles foram presos porque acontece que eles foram no jogo que estava lotado e eles tentaram acessar o setor que não era deles. Tipo, você tá sentado lá na Coreia e aí você tenta entrar no setor que é de frente ao campo, né, que é junto do campo. E aí o segurança, não, você não pode entrar, papapá, aí você tenta dar uma forçada. Isso aqui não é o Brasil, não. Entendeu? Isso aqui não é o Brasil. Com segundos, tem 20 policiais em cima de você e você vai preso. Entendeu? E você vai preso. Porque é assim que acontece aqui nos Estados Unidos. Então, nós vimos isso. Não tinha nada a ver com imigração, graças a Deus. Ok? Bom, vamos lá. Vamos falar mais uma perguntinha aqui. O Lucas mandou uma pergunta pra gente aqui. Você poderia falar algo sobre o visto T, por favor? Cara, mano, você agora mexeu no negócio num ninho de vespas. Tá bom, Lucas? Eu espero que você esteja assistindo, mas você mexeu no ninho de vespas. Visto T. Visto T, pelo menos pelo que eu tenho ouvido, está sendo a mais nova safadeza que estão vendendo para a comunidade. Ok? Estão vendendo visto T para praticamente todo mundo. E infelizmente, muito infelizmente, é com dor que a gente fala que tem advogados formados, licenciados, que estão vendendo essa falsidade de visto T. Por que eu falo que é uma falsidade? Porque acontece que é o seguinte, você não pode vender um benefício para uma pessoa que não qualifica. O Daí tá sempre aqui com o Vai Palmeiras dele. Beleza, boa sorte para vocês lá contra o Fogão, né? O Faísquinha tá dando trabalho, hein, mano? Eu vou falar um negócio pra você. Entre você e eu acho que o Faísquinha é favorito contra vocês, tá? O Faísquinha tá jogando muito, muito mais perto do limite deles do que o Palmeiras tá jogando perto do seu próprio limite. Então, eu acho que nessa brincadeira aí, eu colocaria pelo menos 1,5 centavo no Faísquinha. Mas vamos lá. Visto T, pessoal, é o seguinte.
É isso aí, Bruno. É isso aí mesmo. Ó, Bruno falou aí, ó. Aí, ó, pessoal, viu aí, ó? Bruno falou certo. Vendendo gato por lebre. É, vocês me conhecem, vocês sabem como é que é. Realmente estão vendendo gato por lebre, tá? Estão vendendo algo que as pessoas não qualificam. E, infelizmente, eu tenho visto advogados que venderam isso. Agora, recentemente, eu fiz uma consulta. A gente está fechando um contrato para representar um casal que caiu nessa de visto T, quando não qualifica para o visto T, nunca qualificou para o visto T, e foram advogados que prometeram fazer o visto T, que tinha grande chance de ser aprovado, né? Não tinha chance nenhuma de ser aprovada, ok? E aí eu peço um pouquinho de licença, porque eu sei que às vezes eu falo as coisas, as pessoas não gostam muito de ouvir a verdade, mas a verdade é o seguinte: se você faz algo incorreto e você contrata alguém para assistir ou para ajudar você a fazer aquela coisa incorreta, você depois não pode tentar requerer um benefício por ser vítima daquela coisa incorreta que aconteceu, que foi feita. Certo? Vocês estão comigo? Ok. Pensa por um segundo. Vamos supor que eu contrato um motorista para ir assaltar um banco comigo. E aí eu assalto o banco. Aí eu entro no carro, o motorista sai feito doido, entra na mão contrária, tem um super acidente e eu fico paraplégico. Eu posso processar o motorista pelo acidente, por ter me deixado paraplégico? Claro que não. Eu que contratei o cara, e eu contratei o cara para fazer algo que era ilegal. Então eu não vou ter base nenhuma para ir na corte processar o cara. Beleza? Então, pessoal, se você contratou um coiote para trazer você ilegalmente para os Estados Unidos, e ele trouxe você ilegalmente para os Estados Unidos, isso não é isso é tráfico humano, mas você não é vítima do tráfico humano. Você, na realidade, é cliente ou contratante do tráfico humano. Certo? Então você não tem como pedir o visto T, que o visto T é para vítimas de tráfico humano. Agora, diferente, por exemplo, vamos supor aqui alguns cenários. Uma pessoa prometeu trazer você para os Estados Unidos, seja do jeito que for, prometeu que quando chegasse aqui você ia ter um trabalho, história real, tá? Você ia ter um trabalho, você ia trabalhar num restaurante, papapá, beleza? Ia ter garantia, tudo mais. Aí você pega e entra nessa jornada, esse pessoal te atravessa pelo México. Quando chega aqui, não tem restaurante. Eles te drogam, ok? História real. Eles te drogam, eles te colocam dentro de um apartamento, aonde você é abusada, e eventualmente eles colocam você na prostituição forçada, usando drogas e outros tipos de mecanismos para te manter num sistema de escravidão, certo? Uma prostituição forçada. Agora você pode dizer que você é vítima de tráfico humano, mesmo que você tenha realmente contratado para vir para os Estados Unidos. Mas dentro dessa situação de contratar para vir para os Estados Unidos, que ser de uma forma ilegal, você foi feita vítima de ações violentas, que não estariam previstas dentro dos âmbitos normais. Então, os Estados Unidos consideram essa situação como sendo tráfico humano, aonde você é vítima do tráfico humano, porque você foi, então, você foi abusado à força, né? Você foi explorado, entendeu? Vocês entendem mais ou menos como é que funciona essa distinção? Então, tem que haver essa distinção. O visto T é para vítimas de tráfico humano, não para pessoas que são contratantes de traficantes humanos, não para pessoas que são clientes de traficantes humanos, tá? E isso é muito importante a gente entender para você não cair na mão dos salafrários que estão vendendo por milhares e milhares de dólares um sonho que não existe, certo? E aí o que acontece? Você faz uma aplicação para o visto T que você não qualifica, e como todas as aplicações que as pessoas fazem que não qualificam, daqui a pouco vai ser negada, seu dinheiro você jogou fora, esse pessoal não retorna o seu dinheiro, e agora você acaba em corte de imigração. E você sabe o que eles fazem quando você acaba em corte de imigração?
Você lembra da cena de Pôncio Pilatos, quando ele apresenta Jesus para os judeus e fala: eu não achei crime nenhum nesse cara, o que vocês querem que eu faça com ele? Vocês querem que eu solte ele ou solte Barrabás? Solta Barrabás, solta Barrabás. Sim, mas o que eu faço com ele? Crucifica-o, crucifica-o. Aí Pôncio Pilatos, ele pega, ele lava as mãos na água e ele fala: assim como lavei as minhas mãos, desse sangue inocente eu não tenho parte. Ok? Não. Biblicamente falando, desculpe, mas tem parte. Não tem como você simplesmente lavar as mãos. Ok? Você tem parte. A culpa você carrega a si mesmo, do mesmo jeito que esses advogados e esses salafrários da imigração que vendem essas falsidades. Não adianta eles dizer: eu tentei, não deu certo, o problema é seu. Não, eles continuam, entendeu? Eles continuam responsáveis, podem sofrer consequências por isso. Já vi gente ser caçada por causa desse tipo de coisa. Pudera todos eles fossem caçados e pudera todos os salafrários que colocam essas besteiras na internet e abusam dessas pessoas fossem todos presos, né? Mas em todo caso, o importante é você estar preparado para você não cair nessa teia, tá bom? Não caia nessa teia. Vamos ver aqui a pergunta, que ideia chegou agora. Bom dia, doutor. Minha amiga quer mandar os filhos dela para visitar o Brasil, mas ela não tem documento, ela está com medo de volta. Eles pediram que os pais compareçam para pegar as crianças. É possível, né? É possível. Na realidade, sempre foi possível. É engraçado que a sua amiga só tem medo disso agora. Na realidade, sempre foi possível isso acontecer. O advento da internet, pessoal, aproximou a gente. O advento da internet tornou a informação muito mais rápida de ser recebida, enviada. O advento da internet e de redes sociais, ele tornou possível a supermultiplicação de informação, né? E aí, consequentemente, um acontecimento lá na loja do chapéu, ele rapidamente, ele parece que está acontecendo na porta da nossa casa, né? E rapidamente você é inundado. Saiu um vídeo daqui a pouco são milhões de pessoas todas recebendo, aquela coisa toda. A impressão que dá é que está em toda a volta nossa. A impressão que dá é que está acontecendo para todo lado, né? Quando na realidade eu continuo mantendo, apesar de ter havido um aumento, não é um aumento muito acima daquilo que a gente já passou com Barack Obama. Só que no tempo de Barack Obama, pessoal, não tinha Instagram. Você não tinha como fazer live do seu telefone e postar imediatamente e mandar para milhares e milhares de pessoas, ok? Então, tipo assim, por que eu falo isso? Porque acontece que, por exemplo, nós já tivemos as histórias de que, será que se eu usar de benefícios do governo, eu vou ter o meu green card negado? Eu conheço um cara que foi negado o green card dele em 2004. 2004. Ok? São 21 anos atrás ele foi negado porque ele tinha usado benefícios do governo. Então, nós estamos falando do tempo do primeiro governo do George Bush II. George Bush II, ele teve 2 termos. O primeiro termo, 2004, foi negado o green card de um rapaz porque ele tinha usado benefícios do governo. Ok? Então, você vê como essa história de benefício do governo não é a primeira vez que isso aparece. Ok? Pessoas serem deportadas sem ver um juiz de imigração porque estavam aqui há menos de 2 anos. Isso aconteceu durante o governo do Barack Obama. Porque isso é lei há dezenas de anos. Entendeu? Já é lei há dezenas de anos. Ok? Pais serem presos, como fez a pergunta aqui. A Déia, muito obrigado pela pergunta. Pais serem presos no aeroporto porque foram buscar os seus filhos. Os pais ilegais foram buscar os filhos que estavam voltando de viagem. Que é isso? Eu já tive casos assim, de defesa de deportação de pais que entraram nessa situação há 15 anos atrás. Eu tive esse tipo de caso. Defendi esse tipo de caso há 15 anos atrás. Então não é algo novo isso acontecer. Ok? A pessoa não ter recorde criminal nenhum e o ICE ir lá e prender a pessoa, certo? Eu tive essa experiência, cliente meu, 10, 15 anos atrás. Então nada disso é novo, ok? Tá havendo um número um pouco maior? Yes,
tá havendo um número um pouco maior, e a notícia tá dissipando muito rapidamente, mas tipo assim, extremamente rápido, né? A gente é inundado, cada prisão que dá é muito inundado. Então, eu ainda falo para as pessoas, se acalmem, o ICE não tá em todo lugar, não tá à porta, ok? Como eu te falei, atendendo aqui em Orlando, andando por Orlando, todo lugar em Orlando, ok? Ontem eu fui a Melbourne, que fica no outro lado da costa, dirigi 2 horas, né? Depois voltei, mais 2 horas, fiz paradas, estive em vários lugares por aqui e não tem ICE, entendeu? Não do jeito que a gente pensa, que o ICE está em todo lugar, que está parando, fazendo blitz em toda a estrada, ok? Continuam sendo ações, na minha opinião, continuam sendo ações bem específicas, né? Acontece, obviamente, uma grande infelicidade que vão lá buscar o sujeito A, o sujeito B está no caminho, eles levam o sujeito B. Então, não estou minimizando a infelicidade que está acontecendo com muitas pessoas, eu não apoio nenhuma dessas ações, mas eu também não apoio o sensacionalismo que está fazendo com que pessoas não vão trabalhar, que não enviem seus filhos para a escola, essa coisa toda. Então, pode acontecer de você ir buscar no aeroporto e ser detida. Podia ter acontecido ano passado, podia ter acontecido 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque eu já vejo isso acontecendo há mais tempo. É aquela coisa. Se possível, manda uma outra pessoa com autorização buscar, talvez um outro membro da família. Talvez seja mais seguro. Ao mesmo tempo, eu tenho viajado tanto, né? Semana retrasada, eu vim a Orlando apenas para uma entrevista, voltei, entendeu? E durante esse tempo todo não vi nenhuma prisão, não vi ninguém sendo parado. Vi pessoas apresentando passaportes de outro país para o oficial, ali na fila do que pede Real ID, pessoa simplesmente apresentando o passaporte, só escanearam o passaporte, só checaram se é a pessoa, mandaram embora. Não olharam se tinha visto, não perguntaram se a pessoa estava legal, nada. Vi isso em vários voos. Aliás, por incrível que pareça, pessoal, eu tô cansado de voar, porque nas últimas 3 semanas eu peguei 11 voos diferentes. Tô cansado pra caramba de voar. Então, acho que eu vou ficar quieto no meu canto por um tempo, sabe? Mas tudo bem. Então, é o seguinte. Vamos lá. O que acontece quando eles estão reabrindo os casos? 21 anos aqui, 10 anos com o social. Pessoal, esquece esse negócio de ter o social. Ter social não quer dizer nada. Absolutamente nada para a imigração. Okay? Então, esquece esse negócio. Ter social não faz diferença não. Ok? Mas o que acontece quando eles estão reabrindo os casos? Bom, quando eles reabrem os casos, isso está acontecendo muito. Ok? Pessoas que tiveram casos arquivados no passado, muitos deles o governo está reabrindo. O que acontece? Volta lá onde estava. E agora você vai ter que apresentar a sua defesa, né? A sua defesa nos Estados Unidos, você vai ter que apresentar, você vai ter que argumentar, você pode se opor à reabertura, né? Nós temos nos oposto à maioria das reaberturas, não está funcionando muito, os juízes estão realmente cedendo ao pedido do ICE de reabrir o processo, e aí é mais um processo na Corte de Imigração. Tem o lado ruim, que é o lado para a pessoa que estava tranquila nos Estados Unidos, e agora o processo de deportação foi reaberto. Tem o lado bom, que é o fato que quanto mais processo reabrir, mais tempo vai levar para julgar esses processos todos. A corte vai ficar inundada, né? Então isso ajuda as pessoas que precisam de um pouco mais de tempo, certo? É aquela coisa. Agora vocês lembram como que houve todo um debate no ano passado? Inclusive eu fui criticado. Eu amo quando eu sou criticado. Eu fui criticado por alguns profissionais por aí que diziam que a minha opinião estava incorreta quando eu falava para as pessoas que eu preferia exterminar o processo de deportação do que apenas arquivar. Arquivar um processo de deportação quer dizer que no futuro ele pode ser desarquivado. Não sei o que foi isso, não. Que no futuro ele pode ser desarquivado. Agora, quando você extermina o processo de deportação ou cancela o processo de deportação, aí o governo não pode simplesmente desarquivar. O governo tem que iniciar um novo indiciamento. Então olha que diferença que tem. E agora, com esse número enorme de pessoas que nós estamos vendo com processo arquivado,
o processo sendo desarquivado, reativado, a gente está vendo como que realmente era necessário que a gente tentasse os cancelamentos de processo, para que esse processo não voltasse, né? Muita gente, eu tive até uma vez um cliente, que o cliente depois ficou irado comigo, porque acontece que o cliente aparentemente não tinha entendido direito quando a gente conversou, mas nós conversamos muito bem sobre isso. Eu expliquei, eu falei, olha, nós vamos tentar cancelar o seu processo, porque se eu tentar arquivar o seu processo, eles podem reabri-lo, podem simplesmente colocá-lo de volta na agenda a qualquer momento. Eu acho que é um alarmezinho que deve estar faltando pilha. Depois eu troco, então vai ficar esse bip aí de vez em quando, certo? Mas o que acontece? Existem alguns processos, quando o processo é arquivado, eu falava assim, pode ser desarquivado a qualquer momento, muito facilmente. Agora, se você exterminar o processo, esse processo não volta. Aí eu tive um cliente uma vez que ele ficou bravo comigo, porque depois ele falou assim, poxa, mas eu podia ter pedido permit. Eu falei assim, mas não era o que era melhor para você. Principalmente na sua situação, que desarquivar iria querer dizer que você estaria sendo provavelmente deportado no futuro. Aí ficou bravo comigo, beleza. Adivinha o quê? Aquele cliente hoje deve estar dando graças a Deus que eu cancelei o processo, que eu exterminei o processo de deportação dele. Porque senão ele estaria recebendo uma cartinha de comparecimento em corte que o processo dele estaria sendo desarquivado. Então, eu sempre fui de olhar o longo prazo, o plano longo prazo versus apenas o que está na minha frente, tá? Vamos ver, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, mas deixa eu voltar nela aqui para ver o que estava escrito. Vamos ver aqui. Diminui muito o seu trabalho, uma pergunta, quem pega documento por asilo não pode mais ir ao seu país? Ué, meu irmão, nunca pode, né? Nunca pode, né? Pô, asilo é o quê? Vamos ser bem sinceros. Asilo é o quê? Eu tenho medo de voltar no meu país de origem. Bom, se você tem medo de voltar no seu país de origem e corre risco de vida ou risco de tortura, se você voltar ao seu país de origem, como é que você pega o green card e aí logo depois você vai querer voltar no seu país de origem? Aí você está pedindo para ser barrado no aeroporto e nunca mais conseguir entrar. Está pedindo. Entendeu? Então a regra é muito simples. Quem pede asilo, se conseguir asilo, meu irmão, pode planejar não ir no seu país de origem por uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos. Minha regra, para ser bem seguro, 20 anos você não vai no seu país de origem. Paga passagem para os seus entes vir aqui visitar você, entendeu? Vai a Cancún e paga passagem para os seus entes queridos encontrar você lá, passar uma semana em Cancún, o que seja. Mas não vai no seu país de origem. Outra coisa, eu já vi pessoas que conseguiram brincar através do asilo. Viajaram, por exemplo, brasileiro, né? Aí viajou para o Paraguai, aí do Paraguai foi de carro para o Brasil, e aí passou uns tempos lá no Brasil. O governo americano descobriu isso. E a pessoa não conseguiu entrar, o seu green card foi cancelado, nunca mais entrou nos Estados Unidos. Tá bom? Então, pessoal, cuidado, jeitinho brasileiro não é de Deus. Como está a imigração para casamento para LGBT? Bom, desde 2016, se não me engano, a imigração reconheceu que o casamento homoafetivo ele é legalmente válido igual o casamento hétero. Então, para esse fim, é igual, ok? Tinha uma outra pergunta aqui que passou que eu queria ter. Doutor Casos Calderon. Casos são arquivados ou cancelados? Nenhuma das duas coisas. O Calderon ele fala que o caso vai ser reaberto, né? E que aí, então, no caso, se a pessoa qualificar, né, tem que haver um pedido também para dismissal, que seria a mesma coisa que cancelamento, para poder prosseguir, então, com a legalização através a legalização através do... Como é que se diz? A legalização... Peraí, o cachorrinho veio aqui. Aí para conseguir a legalização através do seu cônjuge, tá bom? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ok. Vamos lá. O que mais que eu tenho de pergunta aqui? Vamos ver. A imigração liga para advogado mandando o cliente se entregar, isso procede? Depende se o cliente está sob supervisão, né? Ou se, por exemplo, se o cliente
se o advogado fez uma representação, notificou o ICE de que representa aquele cliente e agora o ICE quer que a pessoa se apresente, sim, o ICE deveria de estar ligando para o advogado para comparecimento. Agora, um bom advogado também vai combinar com o cliente para poder comparecer junto com o cliente, né? Um bom advogado faria isso. Bom dia, meu filho tem o DACA. Deixa eu ver aqui. Meu filho tem o DACA, ele está com 29 anos, está no país desde os 7. Ok. Que bom, que bom. Seu filho tem o DACA, está nos Estados Unidos. Beleza, continua renovando o DACA. Não tem mais nada. Faltou essa parte, né? Porque isso aí é uma declaração, não é uma pergunta. Mas se por acaso havia uma pergunta que não entrou sobre o que ele pode fazer, nesse momento é só renovar o DACA, tá bom? Vamos lá, pessoal. Como a gente sabe se o caso foi arquivado, foi reaberto? A corte emite uma ordem, né? A corte emite uma ordem. Você precisa estar em contato com o seu advogado de imigração. O seu advogado de imigração será informado, né? Então, toda vez que um caso é arquivado, o advogado do caso, ele continua para fins informativos como advogado no caso, ok? Ele não é obrigado, por exemplo, a comparecer numa corte futura com você, porque não tem mais, né? A não ser que você tenha um contrato para essa representação. Mas a hora que terminou o seu caso, ele não é mais advogado naquele caso para fins de representação futuras. Mas ele continua sendo advogado, no caso, para fins de informação, de comunicação. Então, se a corte resolve fazer alguma coisa no seu caso, a corte vai informar o advogado, certo? E aí o advogado tem o dever de informar você. Então, por exemplo, eu recebi várias dessas cartas dizendo que estavam querendo reabrir alguns processos. Alguns são clientes atuais, entrei em contato e nós fizemos acordo para a gente poder combater isso e representar no futuro, se houver corte no futuro. Alguns clientes, não, eles não quiseram fazer nada, eles não querem continuar nenhuma representação, fazer, então, tipo assim, eu apenas informei e agora eles é que vão decidir o que fazer. Tá aqui a pergunta que eu queria. Ô Daí, meu irmão, vou falar, o sangue de Jesus tem poder, que não seja essa sua situação. A pergunta é para outro, né, Daí? Para outro. Cortar tornozelo é crime. Meu irmão, quem fez isso, pode falar, é crime mesmo. E não só isso, a pessoa se torna um fugitivo da justiça, entendeu? É aquela coisa, o ICE tem suas prioridades, né? A pessoa que está solta com uma tornozeleira, ela está solta sob uma certa confiança. Não é uma total confiança, mas é uma certa confiança, né? De que a pessoa vai cumprir as regras, se apresentar quando for necessário, aquela coisa toda. Aí o que acontece? A pessoa desculpe, vai e corta a sua tornozeleira, certo? Ela perdeu completamente a confiança, ela se tornou fugitiva. O ICE agora vai prender essa pessoa, vai buscar em qualquer lugar e vai prender essa pessoa. Nisso eu já vi o ICE ir eu ia falar church, em igreja. Eu já vi o ICE ir em igreja. Eu já vi o ICE chamar o pastor no meio do culto e falar pro pastor, eu quero esse cara ou qualquer informação desse cara. Não, mas ele não tá aqui, não interessa. Só avisando você, nós vamos vir todos os cultos aqui. Isso aconteceu em Milford. Falaram pro país, isso foi no tempo do presidente Obama, inclusive. Os agentes do ICE falaram pro pastor de uma igreja em Milford. Olha, nós vamos vir aqui todos os domingos, na hora do seu culto, para buscar esse cara, porque ele cortou a tornozeleira dele. A não ser que ele se entregue. Pô, o pastor pirou, né? O pastor pirou, imagina. Né? Uma igreja de brasileiros. Agora o ICE vai aparecer todos os domingos, na hora do culto, buscando esse cara, vai afugentar o resto do pessoal todo, né? Então, o pastor entrou em contato com a gente conseguiu entrar em contato com o rapaz já estava em outro estado, o pastor conseguiu entrar em contato com ele, e aí, nesse trabalho conjunto, conseguimos convencer ele a se entregar ao ICE. Aí ele foi e se entregou ao ICE, entendeu? Porque senão outras pessoas iam acabar sendo presas nessa busca por ele, certo? Então, você se torna prioridade do ICE. E é aquela coisa, aí você é preso. Aí agora, mesmo que você não tenha tido corte de imigração, você vai ter uma corte na frente do juiz, me fala, qual juiz de imigração que vai confiar soltar você se você já até cortou a sua tornozeleira? Entendeu? Então,
você perde completamente o voto de credibilidade, de confiança, né? Então, cortar com tornozeleira é uma coisa muito terrível, não deve fazer não, tá? Olha, pessoal, é muito pedido, visto U, aprovado, caso de lei de 10 anos, nunca visto, pode cancelar o processo. Ok, o visto U, ele é paralelo a uma corte de imigração, ele é paralelo a uma corte de imigração, paralelo à ordem de deportação. Em algumas situações, as cortes aceitam reabrir processo de deportação e cancelar a ordem de deportação quando você tem o visto U. Em algumas situações, as cortes querem que você já esteja hábil para poder aplicar para o Green Card através do visto U e prove que você é qualificado, e aí a corte vai decidir se vai julgar o seu caso de Green Card ou então se vai cancelar o processo de deportação para você então ir ao USCIS fazer o seu processo de Green Card. Então, você precisa um advogado experiente que saiba o que está fazendo, saiba as alternativas diferentes e como que funciona o sistema para poder navegar isso aí. Não tente fazer isso aí sozinho, porque isso aí vai dar ruim se você for fazer sozinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Que horas são agora? 10h47. Pessoal, já estou terminando, tá? Beleza? Vou responder mais essa pergunta aqui da Lu. Meu filho se casou em novembro, deu entrada em fevereiro. Mandaram uma carta dizendo que ele não precisa fazer digital e nem entrevista. Você poderia me informar quanto tempo levaria para a resposta? Eu não sei que resposta que você está falando, né? Porque eu também não sei qual que é o tipo de pedido que ele fez. Existem vários pedidos de imigração relacionados com casamento, certo? Então, realmente, o advogado que está trabalhando no seu caso é o advogado que vai poder te dar uma boa ideia sobre quanto tempo vai levar o processo dele, né? Existem várias respostas dentro desse processo, existem vários estágios, alguns processos são por estágios, outros são processos inteiros, alguns processos têm certos riscos, outros não, alguns processos são entrevista aqui nos Estados Unidos, outros são fora, alguns processos pedem perdão, outros não. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Meu conselho é converse com o advogado que fez o seu processo para você ter uma maior lucidez do que está acontecendo, ok? Para eu poder te dar uma dica completa, você teria que ligar no nosso número, que inclusive, para variar, a Cris não está aqui para me chamar a atenção, então eu esqueci de colocar o número, vou colocar aqui para vocês agora. O número é 978-453-7225, ok? Tô até pensando que a Cris hoje está tirando folga, porque eu não vi ela mandar nenhum comentário aqui das besteiras que eu tô falando, das coisas erradas que eu tô fazendo, tá? Mas eu coloquei aí o número, 978-453-7225, ou você manda um e-mail para info@braclaw.com, ou você entra no nosso website, braclaw.com, ou então nas nossas redes sociais, manda uma mensagem, a gente pode marcar um apontamento. Se for para revisão de processo, é um procedimento completamente diferente, né? Tem todo um custo, né? Todo um tempo hábil que a gente precisa, aquela coisa toda para poder revisar um processo, tá bom? Beleza? Então tá. Situação de birthright citizenship, por enquanto não tá nada. Não tá nada. Entende que até que uma lei seja trocada, seja mudada, a lei fica vigente, ok? E nesse momento, a lei vigente é que toda pessoa nascida nos Estados Unidos, ela é cidadão americano. E toda pessoa nascida de americano, ela também é cidadã americana. É o caso do Ted Cruz. Vocês lembram do Ted Cruz? Ted Cruz é um senador do Texas, né? Que concorreu à presidência, certo? E o que acontece? Ele nasceu no Canadá. Ele é nascido no Canadá. Mas a mãe dele era americana. Consequentemente, ele é americano por nascimento, ele é americano considerado americano nato, mesmo sendo nascido em outro território, e aí por isso ele podia concorrer à presidência, certo? Então, é aquela coisa. Isso aqui é uma pergunta interessante para a gente responder bem rapidinho. Filho americano no Army com 18 anos, os pais já podem? Não pode. Não pode. Pessoal, filho, escreve isso, ok? Filho só pode fazer um pedido de imigração para os pais quando completa 21 anos de idade. Não tem exceção. Não existe exceção. Ok? Você pode... Olha, eu sei que tem gente na internet vendendo muito gato por lebre. Nessa situação, inclusive,
Ah, o filho vai emancipar. Ah, o filho casou. Ah, o filho vai entrar pro Army, não sei o quê. Pessoal, só com 21 anos de idade. Pode emancipar, pode casar, pode descasar, casar de novo, pode entrar pro Army, pode não gostar do Army e ir pro Navy, pode não gostar do Navy e ir pros Marines, pode lutar na guerra, pode ir lá bombar o Irã. Não interessa. Não interessa, ok? Pode virar bilionário, não faz diferença. Filho só pode aplicar para os pais quando completa 21 anos de idade. Então ele pode dar entrada no dia do aniversário dele. Mas ele só pode aplicar para os pais com 21 anos de idade. Isso é um mandamento da imigração. Não tem exceção nessa lei. Não existe exceção. E qualquer um que falar qualquer exceção nisso aí, chuta que é macumba. Como diz a minha pastora Marcilane, chuta que é macumba. Ok? Se a pessoa falar que pode aplicar um filho antes de completar 21 anos, tá mentindo para você, não entende de imigração, tá tentando só colocar a mão no seu bolso. Ok? E eu conheço gente por aí que anuncia, não, mas com 20 anos e 6 meses já dá para aplicar. Não é verdade. O que eles fazem, eles pegam o seu dinheiro, pegam o seu contrato, enrolam vocês por 6 meses e aí dão entrada quando a pessoa faz 21 anos de idade. Ok? Então, no meu escritório eu sou muito transparente. Não, já tive pais chegando lá, contratando a gente quando o filho está com 20 anos e 6 meses, por exemplo. Beleza, mas sob entendimento de que eu vou preparar o processo. E o processo vai ficar guardado no canto da minha mesa com uma notinha para só protocolar no dia do aniversário de 21 anos. Então, às vezes a pessoa está com um pouco de pressa. Ah, eu quero deixar pronto. Não tem problema. A gente está aqui para poder ajudar. Mas, com entendimento, só será protocolado, só vai ser dado entrada no dia dos 21 anos de idade. Se der entrada um dia antes dos 21 anos de idade, o processo todo é rejeitado. E às vezes eles não devolvem nem as taxas. Aí você vai ter gasto o seu dinheiro à toa, tá bom? Então, só para você saber, tem muito safado por aí, tem um cara em Cape Cod que faz 20 anos, 30 anos que ele sacaneia as pessoas, né? Já mandou até uma carta absurda que eu inclusive mandei pro FBI, entendeu? Fazendo ameaças e coisa assim, não sei o quê. Depois disso também nunca mais mexeu comigo, não sei o que aconteceu. Mas é aquela coisa, tá cheio de gente por aí vendendo gato por lebre. Então, pessoal, eu prefiro dormir em paz. Então, não tem como, ok? Ideia. Se pegou o green card por abandono dos pais, não pode legalizar nenhum dos dois pais. Não interessa o que acontece depois. Não interessa. Não interessa. Pode casar com a filha do Obama. Entendeu? Pode casar com a filha do Obama. Não adianta. Não vai conseguir legalizar os pais. Porque o green card dele, ele pegou pelo abandono. Se o green card é pego pelo abandono, não pode nunca legalizar nenhum dos pais. Não interessa se entrar para as Forças Armadas, casar com a filha do Obama. Não interessa se entrar para as Forças Armadas. Não interessa. Ok? O filho que pega green card por abandono, nunca, a não ser que eles mudem a lei, não pode nunca legalizar nenhum dos pais, não pode legalizar padrasto, não pode legalizar madrasta. Ok? Então, não tem exceção nisso aí. Se alguém te vender algo diferente, tá mentindo novamente. Como diz a pastora Marcilane, chuta que é macumba. Beleza? Então, fica aí pra vocês. Um abraço aí na terra do Super Mario. Você sabe que abriu um parque novo, né, do Super Mario. Eu não fui, não conheço. Meus meninos tão grandes, então não dá mais pra gente ficar brincando, indo nesses parques. Nem eu tenho saco pra isso mais, entendeu? Um abraço para vocês todos, que agora já está chegando aqui quase 11 horas, eu tenho que trabalhar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, dá um like aí, manda esse vídeo para os seus amigos, principalmente porque eu dei muito aviso sobre as coisas que você tem que evitar e como não cair nas mãos dos larápios, apesar desse apitozinho aqui, que eu vou ter que trocar uma bateria desse alarme. É aquela coisa, todo mundo sabe, aqui na América a gente passa por isso, né? Os alarmes de vez em quando. É bom que acontece às 11 horas da manhã e não 2 horas da manhã, né? Como já aconteceu na minha casa de disparar o alarme por falta de bateria às 2 horas da manhã. Aí ninguém merece. Mas um abraço, Deus abençoe vocês todos. Que tenham um ótimo fim de semana. E eu vou dizer, vai Mengão, vai Flu, eu vou dizer, vai Palmeiras, vai Botafogo.
Odair, com todo respeito, eu acho que vai dar Botafogo. Mas se não der, não tem problema não. A única infelicidade é que um brasileiro vai cair. O bom mesmo seria mostrar esses europeus aí, fazer uma semifinal só de brasileiros. Mas agora só vai dar 3 brasileiros. Um abração, Deus abençoe vocês e até a próxima. Falou? Tchau, tchau.